Questão 6. Ministério Público, Mato Grosso do Sul, 2015. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei número 4.657 de 42, item A. Em caso de lacuna normativa, a revogação de uma lei opera efeito repristinatório automático? Falso. A gente sabe que, por via de regra, não existe o efeito repristinatório automático no ordenamento brasileiro. Item B. O desuso é causa de revogação da lei? O desuso é causa de revogação da lei? Não. O desuso não faz parte do caso de revogação da lei. Item C. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 4 meses depois de publicada? No estado estrangeiro, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 4 meses depois de publicada? Não. Podemos observar isso no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. No estado estrangeiro, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, o item C está incorreto. Item D. Aplica-se o princípio da vigência sincrônica quando a lei for omissa quanto ao período de vacatio legis. Vigência sincrônica, ele quer dizer que é simultâneo em todo o território nacional. Está dizendo que vai ocorrer simultaneamente em todo o território nacional, verdade. Então, o item D está correto. Aplica-se o princípio da vigência sincrônica, quer dizer que vai ocorrer a sua vigência vai ser simultânea em todo o território nacional quando a lei for omissa quando o período de vacatio. Então, como não vai ser definido, ele vai ocorrer automaticamente em todo o território nacional. Questão 7. Tribunal de Justiça Goiás, 2014. As correções a texto de lei em vigor não se considera lei nova. Então, está perguntando se as correções de texto de lei em vigor considera lei nova. Se observarmos o parágrafo 4º do artigo 1º da LINDB, verificaremos que as correções de texto de lei já em vigor considera-se lei nova. Então, essa questão está falsa. A correção de texto de lei em vigor se considera lei nova. Só não considerar lei nova se for correções de texto que ainda estiver no prazo de vacácio. Questão 8. CESP 2013. Em caso de lacuna ou obscuridade da lei, o juiz deve recorrer primeiramente aos princípios gerais do direito, uma vez que são esses princípios que orientam todo o ordenamento jurídico. Então, lá, a questão do CESP 2013, em caso de lacuna ou obscuridade da lei, o juiz deve recorrer primeiramente aos princípios gerais do direito, uma vez que esses princípios que orientam o ordenamento jurídico. Se observarmos o artigo 4º da LINDB, está assim assentado. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais. Então, a primeira opção do juiz é analisar a analogia, depois os costumes, por último, os princípios gerais. Então, primeiramente, ele não deve analisar os princípios gerais, e sim a analogia. Então, a questão está falsa, número 8. Questão 9. Ministério Público Goiás, 2014. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, o costume e os princípios gerais. É o que acabamos de ver, a transcrição exatamente do parágrafo do artigo 4º da LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, o costume e os princípios gerais de direito. Questão 10. CESP 2013. A proibição de non-linked não é dirigida ao juiz. Non-linked quer dizer que o juiz ele não pode se excusar de decidir porque não existe uma norma. Então, essa proibição é dirigida diretamente ao juiz. Ele não pode excusar, ou seja, não decidir num determinado caso concreto dizendo que não tem uma norma. Como verificamos o artigo 4º,
diz que quando a lei for omissa, no caso, deve primeiro aplicar o princípio da analogia, se não for possível, o princípio dos costumes, e, por último caso, os princípios gerais do direito. Então, questão incorreta. A proibição non liquid é sim dirigida diretamente ao juiz.